Bom dia a todos. Nós vamos estar durante as capelas, maior parte delas, expondo o livro de Filipenses. Então, temos dividido o livro e vamos estar durante o semestre, se não o ano, expondo esse livro tão precioso. Esperamos que seja uma bênção na sua vida. E é um livro certamente que tem já impactado todos nós. O tema que eu tenho dado para o livro, a coisa que quando você tem um monte de expositores, expondo o mesmo livro, então cada um vai ter uma ótica um pouquinho diferente, mas eu fui selecionado para dar a introdução, então eu tenho o privilégio de dizer qual é o tema do livro inteiro, Então, se os outros não concordam, eles vão ter que se lidar com isso, mas o livro trata das alegrias que nós experimentamos no Evangelho. Não podemos, geralmente é tratado só a palavra alegria, mas não é só alegria, é alegria devido àquilo que temos experimentado, àquilo que nós experimentamos do Evangelho de Cristo. O Evangelho deve trazer para as nossas vidas alegria. O mundo hoje está correndo em busca de felicidade, achando que felicidade se encontra em cumprir a identidade que você escolhe para si mesmo e busca felicidade através de poder, através de posições, através de prazer e um monte de coisas. E essa busca para a felicidade é uma busca de futilidade. Porque quanto mais a pessoa busca felicidade em si mesmo, acaba experimentando na realidade frustração. Mas como crentes em Cristo Jesus, nós temos algo muito superior à felicidade. Nós temos alegria. Nós temos alegria porque nós experimentamos o Evangelho de Cristo Jesus. Nós experimentamos alegria porque nós temos o privilégio de cumprir a função pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para sermos adoradores do Deus Criador, sustentador do universo. Pela queda do homem, pela pecaminosidade do coração, o homem naturalmente busca alguma forma de auto-idolatria, na ilusão que nisso ele vai encontrar felicidade. Mas nós cremos, nós entendemos, a Bíblia nos ensina que nós podemos experimentar alegria genuína, alegria verdadeira, porque o Evangelho de Cristo restaura os nossos corações para sermos adoradores do Deus verdadeiro. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena introdução no livro de Filipenses, entender um pouquinho do pano de fundo e então voar por cima mesmo dos primeiros 6 versículos desse texto tão lindo. Então, quando olhamos para o pano de fundo, a cidade de Filipos é uma cidade nomeada por Filipos Macedona, que ele é o pai do Alexandre o Grande. O nome, até a região de Macedônia, é nomeado por ele. Então, a cidade em si é uma cidade romana,
com todos os direitos do Império Romano. Ele é cercado por cidades gregas, mas quem nasce em Filipos é a mesma coisa de ter nascido na Itália. Os moradores de Filipos têm todos os direitos de uma cidadã romana, porque é considerada uma ilha da Itália no meio da Grécia. Então, é um lugar muito privilegiado. Os moradores ali tinham muito orgulho disso. Talvez uma comparação disso seria uma zona franca no meio de né, Manaus era considerado uma zona franca, não sei que significado tem isso hoje, mas antigamente significava alguma coisa, né? Então, se você morava em Filipos, você não pagava imposto de renda. Se você morava em Filipos, você não pagava IPTU. Morava fora, Bereia, Tessalônica, por exemplo, você pagava imposto de renda, IPTU e assim por diante. Mas morava em Filipos, você tinha muitos privilégios. Eles tinham um certo orgulho disso. Filipos também é a primeira igreja cristã na Europa. Então é onde Paulo começou a evangelização da Europa e ele fundou essa igreja da pontapé inicial na segunda viagem missionária de Paulo. Então nós temos aqui um mapa que fala um pouquinho da segunda viagem missionária de Paulo. Ele começa aqui em Antioquia, ele vai visitando aqui. Nós sabemos a segunda viagem missionária é um pouquinho diferente da primeira viagem missionária. A primeira viagem ele vai com Barnabé. João Marcos acaba abandonando no meio da primeira viagem. Volta da primeira viagem, contando maravilhas e tudo isso. Tem o Concílio de Roma, onde decidem a respeito de circuncisão dos gentios e tudo isso. Paulo e Barnabé, então, resolvem voltar e visitar as igrejas, começando a segunda viagem missionária. Barnabé quer levar o seu primo, João Marcos. Paulo entende que isso não é uma boa ideia. Eles têm uma discussão santa. E nós temos como resultado disso duas equipes de missionários fazendo viagens, né? Barnabé leva João Marcos, que mais tarde Paulo reconhece como ministro genuíno do Evangelho, e Paulo escolhe Silas, né? Silas, um homem maduro que veio junto com ele de Jerusalém para dar as notícias do concílio. Então Paulo e Silas, então, é quem nós seguimos no livro de Atos. Barnabé e João Marcos, a gente não tem muita notícia daquilo que eles fizeram. E então Paulo, ao longo da viagem, ele encontra, né, um jovem chamado Timóteo. Timóteo provavelmente havia se convertido, havia participado na primeira viagem missionária. Paulo é apedrejado, Paulo é torturado, Paulo é perseguido durante a primeira viagem missionária na cidade do Timóteo, ali perto da cidade de Timóteo. Timóteo vê tudo isso acontecendo. Na segunda viagem missionária, Paulo então chega com ele e os líderes da igreja ali afirmam que Timóteo é cabra macho, que ele vale a pena investir. E Timóteo se torna então para Paulo o que João Marcos era para Barnabé. Timóteo é o menor aprendiz de Paulo. Timóteo
carrega-mala de Paulo. Timóteo acaba sendo discipulado, mentoreado, treinado no Instituto Missionário Paulo da Vida. E então eles dão continuidade a essa viagem missionária, né, visitando igrejas que já havia plantado, e Paulo quer explorar territórios novos na Ásia, e por 2 vezes o Espírito Santo o impede a ir para o norte, ir para o sul. O Espírito diz não. Então Paulo vem do leste, tentou ir para norte, Deus fala não, tentou ir para sul, Deus também fala não, não vai voltar atrás, então continua até o oeste, até onde não pode continuar mais. Ele chega em Troade e diz, bah, né? O que eu vou fazer aqui? Né? Gaúcho. E ele então tem a visão à noite de um homem de Macedônia pedindo ajuda, entende que Deus está direcionando a equipe para a Macedônia, e a primeira cidade onde eles chegam é Filipos. E ali então começa esse trabalho na Europa, onde Deus faz um movimento muito grande. Algo interessante, talvez ímpar, no trabalho de Paulo nas cidades. Quando Paulo chega numa nova cidade, a primeira coisa que ele faz, ele vai na sinagoga. Sempre começa o trabalho missionário na sinagoga. Mas Filipos não tem uma sinagoga. Provavelmente porque não tinha 10 judeus homens na cidade. Então, para você formar sinagoga, tinha que ter 10 homens. E aparentemente não há 10 homens judeus nessa cidade. Provavelmente porque é uma cidade totalmente dominada pela cultura romana, onde eles não se sentiam tão à vontade. Então, em Filipos, não se encontrava sinagoga. Então, nós temos uma igreja que começa à beira de um rio, talvez a primeira igreja ribeirinha, né? Então, Paulo vai num lugar chamado um lugar de oração. Provavelmente alguns judeus, principalmente mulheres, reunindo ali perto do rio, onde foram trabalhar. E aí Paulo começa a pregar, e a Lídia então se torna a primeira convertida em Filipos. Ela entende o Evangelho, recebe o Evangelho, ela, toda a casa dela se converte. E então Paulo e companhia são convidados a morar na casa dela, né? Vem ficar em casa e tudo, então começa imediatamente a praticar hospitalidade. E aparentemente ela é uma mulher que tem certas condições financeiras. Trabalhava com tecidos de púrpura, né? Então, roupas com cores era para os ricos dos ricos, né? Para tingir uma roupa, você tinha que ser muito rico, e púrpura ainda. Então, ela trabalhava com isso, provavelmente ganhava bem, né? Então, uma mulher da moda, né? Deus tinha preparado ela para ouvir o Evangelho e então auxiliar Paulo e o grupo
nesse primeiro caminho. E então Paulo, a partir de lá, começa a frequentar esse lugar de oração, pregando, falando, ensinando. E vocês conhecem a história da escrava endemonizado, né? Ela anda por trás de Paulo proclamando uma mensagem meio esquisita, né? Esse é mensageiro do Deus verdadeiro, né? Então, uma mensagem não tão ofensiva, mas Paulo, não desejando que um demônio esteja testificando ao respeito do seu ministério, e talvez no início diz amém, aleluia, obrigado, mas depois de dias e dias e muito tempo isso acontecendo, ele ficou frustrado, né, com essa declaração constante e acaba expulsando o demônio da escrava. E aí começa um tumulto, porque os donos da escrava ganhavam dinheiro com as informações que esse demônio dava. Ela aparentemente conseguia prever o futuro, né? Então, ela falava logo quem ia ganhar a Copa. Então, aí, né, os donos podiam apostar e ganhavam muito dinheiro com isso. E aí, quando expulsou o demônio, ela não consegue mais predizer o futuro. Eles começam a perder suas apostas, não gostam disso, ficam chateados e culpam Paulo e Silas por isso. Tiver nisso a tendência do ser humano a explorar uns aos outros. Uma mulher sendo literalmente traficada por Satanás e homens então explorando essa situação em que ela vivia. O tráfico humano não é novidade. Algo repetidamente exposto e condenado das Escrituras, mas algo também repetidamente usado nas Escrituras. José foi resultado de tráfico humano. Acabou sendo escravo no Egito e salvando toda a nacionalidade. Essa mulher acaba sendo vítima também, mas o resultado da história dela, não sabemos muito ao respeito dela no futuro, mas o resultado disso é que Paulo e Silas são presos. São presos devido ao tumulto que acontece, acusações que são feitas. Paulo e Silas levam a bela surra na praça pública, são acorrentados, estão jogados na prisão, e Deus dá uma boa sacudida, abre as portas, e o resultado é o carcereiro e toda a sua família se convertem. E Paulo e Silas são expulsos depois de uma discussão com as autoridades ali, são expulsos da cidade e vão embora. Então nós temos duas casas, duas casas que conhecem o Senhor Jesus. Nós temos a casa da Lídia, nós temos a casa do carcereiro, uma judia e um soldado romano. Deus tem um senso de humor quando Ele funda uma igreja. Ele coloca pessoas de pano de fundo diferente, de situações diferentes. E Paulo passa muito pouco tempo ali. Mas o Espírito Santo atua na vida dessa mulher em sua casa, atua na vida desse carcereiro em sua casa.
Nós vamos assistir o filme de como isso aconteceu quando chegamos no céu, no cinema do céu, mas não temos as informações dos panos de fundo, mas nós sabemos que o resultado desse início de igreja, desse semente do evangelho que foi implantado naquele lugar, ele brotou e formou uma das igrejas mais queridas que Paulo implantou. Uma igreja marcada por alegria, uma igreja marcada pela boa doutrina. Na carta, Paulo não está dando bronca por falsas doutrinas. Na carta, Paulo não está corrigindo imoralidade, problemas morais na igreja. É uma igreja santificada, uma igreja unida, uma igreja com sã doutrina, que tem esse início de duas casas, que o Espírito Santo une. E mesmo, pode entrar, né? E mesmo tendo diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças de pano de fundo, o Espírito Santo une essas duas famílias e forma uma igreja. Importante a gente lembrar ao respeito do poder do Espírito Santo na formação da igreja. Esperamos que vários de vocês sejam auxiliadores do Espírito Santo no plantio de igrejas. Porque eu lamento dizer que nenhum de vocês vão nunca plantar qualquer igreja. É o Espírito Santo que planta a igreja. É o Senhor Jesus que funda a igreja. E nós somos seus auxiliadores. Nós temos esse privilégio. E nós podemos ver isso acontecendo em Filipos. Algumas coisas que a gente vê a respeito dessa igreja. A carta nos revela que é uma igreja que orava constantemente por Paulo. Paulo cita isso. Paulo diz, eu sei que pelas suas orações eu vou ser liberto. Né? Paulo está em prisão quando ele escreve isso. Né? Uma igreja que também ia com Paulo. Eles mandaram dos seus membros Epafroditos, que foi lá e estava auxiliando Paulo em Roma. Então eles mandaram seus membros para o campo missionário para auxiliar Paulo, para ajudar Paulo. E é uma igreja que também contribuía com Paulo. Paulo diz, é uma das únicas igrejas que também participa do meu sustento. Então, uma igreja missionária, que ora que vai e que né, contribua também. Então, se Deus usa você para auxiliar o Espírito, para plantar uma igreja, procure plantar igrejas missionárias, né? Que participam da missão, que fazem petição em cima da missão e também pagam pela missão, né? Então a gente sempre tem esse tipo de participação disponível para nós. Espero que vocês estão envolvidos nisso, de estar contribuindo a favor do avanço do Evangelho, que vocês estão orando a respeito do avanço do Evangelho, e que vocês estão aproveitando oportunidades para ir participar nisso. Ocasião data, a carta escrita de Roma,
61, talvez 62, no primeiro aprisionamento de Paulo. Então, cremos que Paulo, depois da terceira viagem missionária, ele chega em Roma, ele é inocentado, ele é liberto, ele então leva Tito para Creta, leva Timóteo para Éfeso, e ele então provavelmente volta para Filipos, tanto na terceira quanto na quarta viagem missionária. E após isso, Paulo então é preso de novo, vai para Roma e ali ele é promovido para o céu. Mas enquanto preso em Roma, com uma certa liberdade, tinha uma casa alugada, onde pessoas poderiam ir e vir, e durante esse tempo Paulo escreve várias das suas cartas que nós lemos e estudamos, e somos muito gratos pelo tempo que Deus proporcionou para Paulo estar na prisão. Para ele foi difícil, para as igrejas ninguém entendia, mas Paulo foi preso para o nosso benefício, porque ali ele não ficou assistindo Netflix, ali ele foi escrevendo as Escrituras. Então Paulo aproveitava bem o tempo dele, o tempo que ele tinha para fazer isso. É uma carta de gratidão, basicamente uma carta agradecendo a igreja mantenedora, a igreja que contribuía para o seu sustento. Mas também é uma carta que ele quer dar informação, ele quer dar notícias de como é que ele está, o que está acontecendo com ele ali naquele momento que ele está preso. E também é uma carta de exortação, onde Paulo está exortando a igreja a andar em humildade, união, amor um pelo com o outro. Então, Paulo aproveita essa carta de agradecimento para também dar instruções e informações. É um bom modelo. Vocês que serão missionários, querem escrever cartas para a igreja mantenedora, então sempre expressa gratidão, não esquece de dizer obrigado. Não esquece de dar informações ao respeito que Deus está dando na sua vida, mas aproveita a oportunidade para também exortar a igreja a continuar firme no Senhor. Você é visto como líder espiritual na sua igreja e você tem a oportunidade, através dessas cartas, a estar os exortando no Senhor com aquilo que Deus está ensinando para você. Ok, a gente olha para esse livro, esse é o esboço que eu faço do livro. O primeiro capítulo é basicamente Paulo expressando alegria pelo avanço do Evangelho. Mesmo que eu estou preso, o Evangelho não está preso. O Evangelho está avançando apesar da prisão. A alegria pelo amor no Evangelho, a ideia que nós precisamos andar unidos, amando uns aos outros, participando disso. A alegria pelo alvo do Evangelho, capítulo 3, o início de 4, ele fala a respeito do plano de salvação, a obra de santificação acontecendo, e ele termina então falando sobre a glorificação que há de vir. E então, a alegria pela ajuda no Evangelho, que o Evangelho traz para as nossas vidas, paz que excede todo o entendimento, traz para nós contentamento mesmo quando nós estamos com dificuldades. Né? E então, cada capítulo dividido assim, o avanço do Evangelho, pedindo para a igreja, reconhecendo a participação, a parceria da igreja,
dando notícias sobre o avanço do Evangelho na prisão, e então exortando a ter perseverança no Evangelho apesar do sofrimento. Né? A alegria do Evangelho, a unidade que nós temos em Cristo, a humildade de Cristo, obedecer à vontade de Deus, e aí Paulo diz, recebe então a irmandade que nós temos. Então a alegria do Evangelho, como falei, salvação, transformação e glorificação, e ele termina então falando sobre a paz que nós recebemos como resultado do Evangelho e a prosperidade que o contentamento traz para as nossas vidas. Né? Grande fonte de lucro é contentamento com piedade, como Paulo fala ali. Então vamos, nos 5 minutos que me restam, né? Tratar o texto que foi me dado. Né? Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 6. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por vós, por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nesse texto, nós encontramos 3 alegrias que o Evangelho proporciona para nós, que Paulo escreve ali. O primeiro deles é poder experimentar quem nós somos em Cristo, experimentar a nossa salvação, tanto pelo quem nós somos, quanto pelo que nós temos. Então, por sermos em Cristo, nós temos o privilégio de ser servos de Cristo, temos o privilégio de ser santos em Cristo. Aí Paulo menciona nível de santos, bispos, diáconos. Deus pega pecadores, né? E eles alistam esses pecadores como servos do Senhor, os tornando santos no Senhor, que podem então nas suas vidas experimentar essas dádivas clássicas do Evangelho de graça e de paz. Meus queridos, as nossas vidas devem ser marcadas por graça e por paz. Nós experimentamos a graça do Senhor, devemos demonstrar a graça do Senhor. Devido a gente ter paz com Deus, devemos viver dentro da paz de Deus em nossas vidas. É quem nós somos servos, nós somos santos. O que é que nós temos? Nós temos a graça de Deus e temos a paz que excede todo o entendimento. Paulo vai falar sobre isso de novo em capítulo 4. Nós também temos o privilégio de expressar a nossa gratidão, e Paulo faz justamente isso. Ele agradece eles, recordando constantemente. Ele recorda tudo que eu lembro de vocês. Se você quer ser grato na sua vida, você tem que ter uma boa memória. É um bom exercício você olhar, alistar, lembrar de tanta coisa que Deus fez na sua vida, tantas pessoas que Deus usou na sua vida, e então agradecer a Deus por essas pessoas. Tem alguma pessoa que impactou a sua vida faz tempo que você não agradeceu? Faça isso. Fala, você impactou minha vida aqui, né? Você teve um momento muito importante na minha história e eu recordo como Deus usou você na minha vida. E devido à minha gratidão, eu não estou apenas expressando isso, mas
eu me comprometo a orar por você, para que você tenha esse mesmo impacto na vida de outras pessoas. Então esteja constantemente recordando tudo que Deus faz na sua vida e está constantemente suplicando, orando a favor dessas pessoas. E o terceiro privilégio é que nós podemos esperar a nossa perfeição em Cristo. A perfeição em Cristo é algo garantido aqui. Nós entendemos que o nosso aperfeiçoamento é santo. Eu estou certo. Paulo diz, eu estou certo. E quando Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, diz, eu estou certo, é porque é certo. A sua perfeição, a minha perfeição, a perfeição de todos que estão em Cristo é certo. É certo. E podemos ter a certeza que é certo porque ele já começou. É uma obra que já começou em nossas vidas. Podemos ver ao longo da nossa vida. Às vezes o progresso é lento, mas podemos ver que o processo de aperfeiçoamento já começou na sua vida. E esperamos que esse tempo que você passa no MPV seja 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 anos. Que esse tempo, o tempo que for que Deus coloca para você aqui no MPV, que Ele possa acelerar esse processo de aperfeiçoamento na sua vida. É a nossa oração, nosso desejo, o motivo pelo qual nós estamos aqui. É para acelerar o processo de aperfeiçoamento que Deus está atuando na vida um dos outros. Mas a nossa grande esperança, a nossa grande certeza é que esse processo de aperfeiçoamento, ele vai ser completo. Nós vamos ser glorificados, né? Na vida do Senhor. Quando Deus nos chama para a sua presença, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, venha, Maranata, Senhor. O processo de aperfeiçoamento vai ser completo. Vai ser completo por aquele que pela salvação começou essa boa obra. Aquele que está continuando essa boa obra. Essa boa obra será completa na sua vida. É a sua esperança, é a sua expectativa. Vamos viver à luz dessas verdades tão importantes para as nossas vidas. Pai, agradecemos a carta de Filipos. Nós pedimos que ao longo desse ano nós possamos aprofundar nesse conhecimento. Pai, que o Teu Evangelho possa gerar, produzir, multiplicar em nossas vidas a alegria do Senhor. E que nós possamos experimentar essas dádivas de graça, que sejam marcas registradas em nossas vidas, o trato gracioso um dos outros, a paz que independe das circunstâncias que nós enfrentamos. O Pai, ajuda os nossos irmãos na Ucrânia e na Rússia hoje que estão passando por tanto sofrimento, tanta dificuldade. Ó Pai, invade os seus corações com a Tua graça, com a Tua paz. Pai, nos ajude a viver vidas gratas, expressando esses gratidões em nossos corações e então compartilhando isso e suplicando a favor dessas pessoas preciosas em nossas vidas. E Pai, nós Te louvamos e agradecemos pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Que essa obra do Senhor um dia será perfeita. Obrigado que temos essa certeza. Em nome de Jesus. Amém.